Olá, consultor e consultora, seja bem-vindo ao Sistema Listos, o nosso sistema aqui feito de consultor para consultor, de licitante para licitante. O nosso sisteminha, Sistema Listos, ele é um sistema de busca de oportunidades de licitação, de vendas para o governo e também onde você pode fazer a sua gestão dessas licitações. O que que é isso? É controlar em que etapa que está cada situação, qual documento pede em cada licitação, quais as licitações você ganhou, quais aquelas que você ainda precisa apresentar algum documento, quais aquelas que você tem que enviar amostra, enfim, fazer todo esse controle. O sistema ele foi pensado para que funcione mesmo que você seja um consultor e uma consultora em licitações, tá bom? Ele inicialmente foi criado para quem vende com sua própria empresa, mas claro que como a gente aqui também é consultor, ou seja, a gente presta serviços para outras empresas que vendem para o governo, houve então essa necessidade de adaptar o sistema para que o consultor possa utilizá-lo também, tá bom? E nesse vídeo introdutório, eu queria apresentar um pouquinho do que é o nosso sisteminha, o Listos. Então, vou mudar minha tela que você deve estar vendo a minha tela nesse exato momento. Esse daqui é o nosso dashboard, tá? Esse sistema, ele ainda está em versão alfa, ou seja, ele está numa versão mínima aqui de funcionamento, né, de funcionalidades, vamos dizer assim, tá? Então, a gente criou um pacotão de ferramentas, fizemos elas funcionarem e, claro, estamos disponibilizando esse modo de testes, né, que a gente chama de alfa, que, como eu acabei de falar, é uma fase de testes do sistema. Então, ele não está terminado, ele não está lapidado. Você vê que a fonte dele é uma fonte básica, o design também é muito básico. Então, ele vai sendo lapidado e aprimorado com o tempo, tá bom? Hoje, maio de 2025, ele ainda está nessa fase alfa, porque a gente está consertando várias melhorias e tal, vários bugzinhos que vão aparecendo pequenos, nada que impacte tanto no uso, mas a gente está finalizando para assim disponibilizar então o sistema numa fase beta, né? Que é uma fase de um teste um pouquinho mais avançado, e depois sim lançar o sistema oficialmente, depois que ele passar por um banho de loja. Então, não se apegue ao design, isso vai mudar bastante. Pode até ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo já tenha mudado alguma coisinha, tá bom? Mas vamos nessa. Pessoal, aqui é o nosso dashboard. Ele tem algumas funções que eu vou passar para vocês agora. Aqui no dashboard, eu cadastrei apenas uma versão de testes aqui, então eu cadastrei poucas licitações, cadastrei só uma para a gente ver mais ou menos como que aparece, tá? Se eu tivesse cadastrado outras licitações, elas iam aparecer aqui embaixo em suas respectivas datas. Então, pelo que o sistema fala agora, essas licitações vão acontecer no dia 19, então tá aqui, vai ser 8h30, é o pregão 90.104 de 2025, né? Da Prefeitura de Campinas, tá aqui o portal que vai acontecer, o número dela, da UASG, deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora um pouquinho para vocês, tá? E a situação de falta cadastrar, que significa que ela ainda não foi cadastrada no sistema lá do Comprasnet, tá? Assim que você cadastrar, seguir as etapas que a gente vai falar na etapa lá no vídeo de gestão de processos, ela vai passar aqui então de falta cadastrar para cadastrado pelo usuário fulano de tal, tá bom? Mas a gente vai chegar lá com calma. Aqui embaixo, seguindo no dashboard, não tem nenhum exemplo aqui, posso até colocar depois a título de conhecimento, ao longo da nossa playlist eu vou colocar para mostrar para vocês, apareceriam também os prazos para envio de recurso, os prazos para envio de impugnação, caso você cadastre, obviamente, né? Então, por exemplo, entraram com recurso contra a empresa do meu cliente, ou a minha própria empresa, você vai ver que dá para você atuar com a sua própria empresa também. Entraram com recurso, meu prazo é depois de amanhã. Você vem aqui, cadastra aqui esse recurso que você tem que fazer, coloca os detalhes que você quiser, coloca o prazo principalmente, e aí você vai estar sempre lembrando aqui pelo dashboard quais são os seus prazos, né? Se já é difícil a gente controlar isso tudo para uma única empresa, imagine para o consultor que tem várias empresas ali no seu portfólio, para você lembrar de tudo isso de cabeça é um pouco complicado. Então a gente disponibilizou essa função para colocar aqui. Você pode colocar prazo para envio de amostra, prazo para envio de impugnação, de recurso, de manifestação de recurso, prazos diversos aí jurídicos, né? Eles vão aparecer todos aqui no dashboard. E aqui embaixo, por fim, então, os documentos vencidos das empresas dos seus clientes ou a vencer nos próximos 7 dias, tá?
ele só vai aparecer aqui aquilo que está prestes a vencer ou que já está vencido. Ele não vai aparecer toda a documentação aqui, beleza? Que é para não poluir. Então, por exemplo, eu cadastrei apenas a título de teste mesmo, 3 clientes no caso, mas aqui o dashboard ele fala para a gente que o cliente 1, a CND trabalhista dele, vulgo CNDT, está vencida há 13 dias, né? Quando está um menos 13 aqui, ó, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, está tudo ok. Quando está menos 13 em vermelho, inclusive, quer dizer que ela já está vencida, ou seja, você precisa entrar aqui no sistema e atualizar a CNDT, no caso aqui do nosso exemplo, do cliente 1. Não só aqui no Lictus, né? O Lictus você cadastra no sistema só para ele te avisar quando que essa CND vence. Dessa maneira, você não fica aí correndo o risco, né, de anexar uma documentação vencida para o teu cliente e ele for inabilitado, né, numa licitação. Lembrando que nem todas as certidões elas dão direito ali, caso a empresa seja ME ou EPP, aquele prazo extra de regularização de 5 dias. Por exemplo, a certidão de falência, ela não dá esse direito. Então, se você perdeu o controle e anexou uma documentação lá, uma CND de falência, por exemplo, vencida, aí, infelizmente, o seu cliente ele vai ser inabilitado e você, consultor, consultora, será a responsável, tá? Então, vai ter cliente que vai passar a mão na cabeça, vai falar, tá tudo bem, segue para a próxima, vai ter cliente que vai querer prestação de contas, tá bom? Então, clientes e clientes, né? E aí ele fala no outro extremo aqui, a CND do FGTS, ela está em dia, porém daqui 4 dias ela vence, né? Repare que ela não aparece o menos na frente e muito menos está em vermelho. Quer dizer que nesse caso, então, aquelas que estão em preto, sem o menos na frente, quer dizer que elas estão a vencer. Elas não estão vencidas ainda, mas estão prestes a vencer, tá? E no outro cliente, cliente 3 aqui, mesma coisa, tá? Só troquei o documento apenas para exemplificar aqui. Se houvessem mais clientes em situação de documentos vencidos ou a vencer, apareceria aqui um embaixo do outro para você sempre lembrar. E obviamente você atualiza aqui, mas atualiza no próprio SICAF também para não ter nenhum BO, tá bom? Então esse é o nosso dashboard, falando rapidamente aqui. Esse é o primeiro vídeo, pode ser que ele seja um pouquinho mais longo, vou dar só uma introdução do que o sistema faz, tá? Coisa rápida. Aqui em administração, pessoal, você pode cadastrar a sua empresa, então você vai colocar o seu próprio negócio, que por exemplo, eu sou consultor, mas também vendo como empresa, a Império. Então nesse caso, aqui na minha conta estaria cadastrada a Império, tá? Porque assim que eu cadastro a Império, eu consigo também fazer a gestão e participação com a minha própria empresa. Porque tem consultor que é isso, ele trabalha representando, mas também vende. Então você cadastra a sua empresa nesse menu de Minha Empresa. Aqui você vai colocar os dados da sua empresa, tá? Logo, se é empresa, se é pessoa física, CNPJ, inscrição estadual, endereço e tudo mais, né? Porque isso vai sair depois na geração automática da proposta. Então, é necessário preencher para que depois, né, no momento posterior aqui da playlist, você vai ver que dá para gerar a proposta de preços automaticamente, com apenas um clique. Mas ele vai puxar esses dados de algum lugar. Esses dados é do próprio cadastro, né? Aqui você cadastra os usuários, ó. Usuários, você pode colocar quantos usuários você quiser, tá? Eu tenho dois funcionários aqui, eu cadastro o nomezão deles aqui, crio um usuário para que eles consigam acessar do próprio usuário deles. Eu não tenho que ficar passando minha senha para eles. Até porque cada coisa que ele fizer no sistema vai aparecer quem foi que fez, né? Para a gente dar nome aos bois aí quando for necessário, tá bom? Então é interessante que cada um tenha o seu usuário. Você pode cadastrar quantos você quiser. Aqui em comprador vão aparecer todos os órgãos públicos que você vai cadastrando ao longo aí da sua jornada aqui no sistema. A gente está implementando esse cadastro automático, mas no momento ele tem que ser cadastrado manualmente ainda, tá? Pode ser que você esteja vendo esse vídeo já esteja funcionando o cadastro automático, mas pode ser que não. Mas é bem tranquilo de cadastrar, você faz isso no momento que você encontra a própria licitação. Vou falar isso lá no vídeo do módulo aqui de oportunidades, tá? De busca de licitações. Aqui em clientes é onde você vai cadastrar os seus clientes. O nome já diz, né? Você vai cadastrar aqui seus clientes aqui
e da mesma maneira que você cadastrou sua empresa, vai cadastrar os seus clientes, tá? Estão faltando esses outros botões aqui lá no menu de empresa, para você colocar a sua senha, os seus documentos e tal, mas a gente já está providenciando esse conserto. Bugou alguma coisa aqui que sumiu, mas era para ter, tá? Mas eu vou explicar aqui na parte do cliente e vai valer da mesma maneira para sua empresa lá, quando você quiser cadastrar sua própria empresa, se for o caso, tá bom? Se for o caso. Se você não tem empresa, você é consultor e não tem empresa, esqueci de falar, você cadastra então pessoa física aqui, ó, tá? Você cadastra pessoa física, coloca os seus dados, porque esses dados vai sair lá na proposta depois, tá bom? Beleza? Porque quem assina a proposta, né, as documentações, declaração, tudo, geralmente é o consultor. Então ele vai puxar os dados daqui, tá bom? Então você cadastra ou a empresa ou a pessoa física aí, você que sabe, você que manda. Mas voltando aqui no cliente, como que funciona isso daqui? Você pode cadastrar o número de clientes que o seu plano atende, né? No momento, um plano de consultor tem direito a 5 CNPJs, mas você pode contratar os adicionais aí você entra em contato com a nossa equipe, tá bom? Mas vamos supor que você tenha 3 clientes aí. Você cadastra como? Dados básicos, né? O lapisinho azul ali é o formulário de cadastro, você vai colocar o nome, razão social é aquele nome estranhão que vem no cartão CNPJ, e o nome fantasia é como sua empresa é chamada no dia a dia. Por exemplo, a minha Magna Assessoria e Consultoria, mas ninguém conhece como Magna Assessoria e Consultoria, é Magna Licitações. Então, fantasia é Magna Licitações e o razão social Magna Assessoria e Consultoria, tá? Coloquem os dois, mesmo que você coloque só a razão social e copie no fantasia, mas coloque, é importante ter o fantasia, porque lá nos menus, lá dashboard, o que vai aparecer é o fantasia. E na documentação oficial, o que vai aparecer é a razão social, tá? Então é interessante que você preencha aí os nomes corretamente dos seus clientes agora, né? Não a sua. CNPJ, inscrição estadual, se tá ativo esse cliente ou não. No momento, fechei uma parceria, mas o cliente desistiu. Aí você vem aqui e muda ele para inativo, ele deixa de aparecer para você por enquanto, tá? Depois, voltou, agora eu quero de novo. Então muda para ativo e aí ele volta ao cadastro normal. Vai colocar endereço, cadastrão básico, e aí você pode subir uma assinatura, faça uma assinatura, uma assinatura no papel, escaneia isso daí, tira uma foto, sobe a assinaturinha aqui, porque se você quiser também, né, não quero ficar assinando toda hora com certificado digital, faz essa assinatura aí num papelzinho mesmo, branco, escaneia, tenta remover o fundo se você entender um pouquinho mais de design, né, de edição de foto e tal, e aí você deixa só a assinaturinha aqui, não faça assinatura oficial, faça uma rúbrica só, porque quando você gerar a proposta automática, ele puxa diretamente essa assinatura para você, já vem assinadinho com a tua rúbrica ali. Isso daí eu nunca fui desclassificado por isso, eu sempre faço dessa maneira, porque, né, convenhamos, é um saco ter que ficar, né, todo documento ficar assinando com certificado digital, dá um trabalhinho. Então, eu fiz dessa maneira aqui. Cadastro básico, tá, pessoal? Usuários, mesma coisa, você pode cadastrar quantos usuários for, lembrando que o login é sempre feito com e-mail, tá? Então não é válido e-mail repetido, você coloque outros e-mails aí. E a senha, cada um cadastra que quiser, você pode colocar vários usuários aqui no caso, não tem limite a questão dos usuários, tá? Tem limite apenas a questão dos clientes em si. Esse botãozinho de chave aqui é onde você vai colocar os seus cadastros nos portais, no caso dos seus clientes, né? Então, o meu cliente ele tem cadastro em 15 portais. Você coloca aqui, né? Adiciona novos portais, seleciona ele da lista aqui. Se não tiver o portalzinho na lista, você entra em contato comigo que eu adiciono para você, não tem problema nenhum. E você coloca aqui o usuário e a senha dele daquele portal, tá bom? E o vencimento, se for um portal que a senha vence, né? Você coloca o vencimento aqui, que aí ele vai mostrar aqui para você. E vai aparecer também, ainda essa função não existe, mas vai aparecer futuramente lá no dashboard, quando estiver prestes a vencer a senha de determinado portal. Então, eu coloquei aqui a título de exemplo, Comprasnet, né, usuário Maria, senha qualquer uma aqui, e o vencimento, quando que essa senha vence? Quando estiver prestes a vencer, mesma coisa que a documentação, vai aparecer lá no dashboard lá, beleza? Por que que isso é importante? Principalmente quando é um portal pago, a senha ela vence, né? Você contratou o período mensal. Beleza, contratei hoje, daqui um mês ela vai vencer. Então eu coloco aqui
e aí você é lembrado pelo dashboard que aquela senha daquele portal vai vencer, vai expirar. Então você não espera ela expirar, você já vai lá no portal, renova ela, porque às vezes vai ter uma licitação, né? E a pessoa ela só se dá conta que a senha está vencida, já expirou no dia da licitação. Aí às vezes já não dá mais tempo de você renovar essa senha, tá? Então é por isso que existe esse negócio aqui e também para você não ter que ficar lembrando senha de cabeça. Não é obrigatório você colocar aqui, tá? Coloque se você quiser. Se você não confia, quer colocar suas senhas em qualquer outro lugar, num papelzinho de pão aí, fique à vontade. Cada um controla da maneira que quiser, só uma função extra aqui, beleza? Aqui, nesse botãozinho vermelho, você vai cadastrar a conta corrente do seu cliente, tá? Beleza? Lembrando que tudo isso daqui vale também para sua empresa depois lá. Mesma coisa. Para que eu tenho que colocar a conta corrente? Porque é esse dado que vai ser puxado lá na hora da proposta, tá? Todas as propostas de preço ela tem que vir com dado da conta bancária, então é por aqui que ele vai puxar. Essa pastinha preta é onde você vai subir a documentação do seu cliente ou da sua empresa, dependendo de onde você esteja mexendo aí no menu. Então, a gente deu uma sugestão de documentos que você pode subir aqui, não precisa subir todos, não é obrigatório, tá? O que eu recomendo é subam da habilitação jurídica até a qualificação técnica, beleza? Isso daqui é o que geralmente é solicitado nas licitações para todas as empresas, tá? É aquela documentação em comum a todas, da habilitação jurídica daqui até essa parte aqui de qualificação técnica, beleza? Até aqui, ó, até o atestado, daqui para cima, geralmente as licitações solicitam, tá bom? Na grande maioria e de todas as empresas, sem exceção, até do MEI. Que aí, né, a galera já vai falar, pô, mas MEI precisa ter balanço? Em tese, sim. Mas aí é uma outra questão, vídeo aulas à parte, tá? Então, até aqui é obrigatório a todos, sugiro que vocês subam a documentação aqui. Basicamente, só seguir, galera. Coloca a procuração do seu cliente que ele assinou para você, com firma reconhecida, sobe ela aqui. Ato constitutivo da empresa do seu cliente, sobe ele aqui. Identidade dos sócios, cartão CNPJ, só seguir o que está aqui, ó, tá? Só seguir o que está aqui, CND, coloca a data de vencimento dela, porque tudo isso daqui vai aparecer lá no dashboard. E se você, após subiu, clicou aqui, ó, por exemplo, cliquei aqui, ela abre a documentação. Então fica tudo salvo na nuvem também. Você acessa de qualquer lugar, até do celular, se você quiser. Beleza? O sistema Listos aí. Então você vai subir para que você monte também a parte da documentação de forma automática no final depois, tá? Beleza? Só subindo aí, tranquilo, não tem muito mistério. Subir todas elas, tá? E coloca sempre a data de vencimento. Nem todo documento tem vencimento. Por exemplo, o cartão CNPJ não tem uma data de vencimento. Eu geralmente considero 90 dias para frente. Sugiro que você faça o mesmo, tá? Por quê? Porque senão fica um documento muito desatualizado aqui e tem edital que fala, documentos que não virem ali a vencimento serão considerados 90 dias, tá? Então coloque 90 dias aí. E aqui, por fim, essa última pastinha, são documentos que por algum motivo não tem aqui no nosso checklist. Aqui nesse checklist eu tentei deixar o que geralmente é mais solicitado, tá? Geralmente é isso para todos os segmentos, geralmente é isso daqui. Deve estar aqui 90% das vezes vai estar aqui nesse checklist. Mas caso tenha algum documento que seja específico do teu nicho, eu não coloquei lá, você pode vir nessa pastinha última aqui, ó, nessa amarelinha, e colocar o documento que você quiser de forma livre aqui, tá? É auto-intuitivo, só preencher aí e tá de boa. Por que isso é importante, galera? Além de lá no dashboard ele avisar, né, o vencimento de cada uma delas e você se precaver aí, se antecipar e não deixar ela vencer e ir lá e atualizar antes, é importante também para que no momento posterior de montagem de processos, lá na gestão, que a gente vai falar futuramente, você consegue emitir proposta de forma automática, vai fazer pequeníssimos ajustes ali e também consegue baixar toda a documentação que aquela licitação está pedindo. Então você dá um clique ali, você baixa tudo numa única pastinha. E quando o pregoeiro solicitar, por exemplo, você vai lá, o pregoeiro está solicitando a documentação dessa licitação da Prefeitura de Campinas, eu vou lá, vou clicar lá no botão para baixar a documentação, vai baixar tudo no único documento, se anexa lá no portal. Então, se tiver tudo isso daqui no sistema, ele faz isso para você de forma quase que automática. Você vai dar um clique ali, ele baixa tudo. Se você não colocar, você vai ter que ficar pegando o documento, arrastando, monta a pastinha nova, não sei o quê. Por isso que o Listos ele ganha um tempinho nesse sentido, tá?
o menu de oportunidade, gestão de processo, relatório e o próprio botão de tutoriais. Você clicando aqui, você vai abrir o site, né, onde estarão esses vídeos. Se você quiser, é do perfil vendedor, que é aquele que vende com a sua própria empresa, vai estar aqui também, é só você assistir, tá bom? É um botãozinho auto-intuitivo aí. Tá, pessoal? Quero mudar a senha do meu usuário. Onde que eu faço isso? Aqui em cliente, você vem em usuários, beleza? Vai ter os usuários aqui, você clica no lapisinho azul e coloca uma nova senha. Ou se for da tua própria empresa, é aqui minha empresa, você vai vir em usuário, vai clicar nesse lapisinho azul e vai colocar uma nova senha aqui embaixo, bem fácil mudar a senha, tá? Por enquanto. Nos próximos vídeos, então, eu vou falar desses próximos menus aqui, beleza? Desses próximos módulos, para esse vídeo aqui não ficar tão longo, tá bom? Qualquer dúvida, pode comentar aí ou entrar em contato com a nossa equipe, que teremos o maior prazer em ajudar. Valeu, até mais.